Então vamos dar continuidade aí à nossa aula. A gente estava falando sobre máquinas de indução antes do recesso, né? Conseguimos vencer boa parte do conteúdo, porém faltou aí a parte final, que é a determinação dos parâmetros dessas máquinas aí. O circuito equivalente de um motor de indução é uma ferramenta muito útil para determinar a resposta do motor às mudanças de carga. Entretanto, se o modelo é para ser usado como uma máquina real, será necessário determinar quais são os valores dos elementos do circuito que participarão do modelo. Essas informações podem ser obtidas executando uma série de testes ou ensaios no motor de indução. Estes testes são semelhantes aos ensaios de curto-circuito e a vazio de um transformador. Os ensaios devem ser executados sob condições precisamente controladas, porque as resistências variam com a temperatura. E a resistência do rotor também varia com a frequência do rotor. Os detalhes exatos de como cada ensaio do motor de indução deve ser realizado para se obter resultados acurados são descritos pela norma 112 da I3E. Embora os detalhes dos ensaios sejam muito complicados, os conceitos envolvidos são relativamente simples e serão explicados a seguir. Então, determinação dos parâmetros do circuito equivalente. O ensaio curto-circuito para a resistência de estator. No ensaio CC, basicamente uma tensão CC é aplicada aos enrolamentos do estator de um motor de indução. Como a corrente é contínua, não haverá tensão induzida no circuito do rotor e fluxo resultante de corrente no rotor. Além disso, a reatância do motor é zero com corrente contínua. Portanto, a única grandeza que limita o fluxo de corrente do motor é a resistência de estator, a qual poderá ser determinada. Para realizar o ensaio, a corrente nos enrolamentos do estator é ajustada para o valor nominal e em seguida a tensão entre os terminais é medida. A corrente nos enrolamentos do estator é ajustada para o valor nominal como uma tentativa de aquecer os enrolamentos com a mesma temperatura que eles teriam durante o funcionamento normal. Então vocês vão estar fazendo um ensaio de curto-circuito para descobrir qual é a resistência dos enrolamentos do estator. Né? Primeiramente a gente vai obter o valor da resistência dos enrolamentos do estator. São três, né? Três enrolamentos, campo girante, trifásico, máquina de indução, né? E o meu estator ele é composto de três grupos de enrolamento. Então eu vou fazer um curto-circuito e um lado, e do outro lado eu vou estar aplicando aí uma tensão CC. Então eu vou saber, né, qual que é. Tem um detalhe, né, pessoal? Tensão CC eu vou ter uma fonte CC aqui. Aí eu vou ter um resistor limitador de corrente aqui conhecido. E eu vou estar aplicando essa tensão até que eu tenha uma corrente nominal aí do rotor, do estator. Aí a corrente vai percorrer esse caminho aqui, né? Só em dois enrolamentos. Eu posso dizer que R1 vai ser igual à tensão CC de curto-circuito dividido por 2 vezes a corrente de curto-circuito, certo? Por que dividido por 2? Porque eu tenho a resistência desse ramo aqui e desse ramo aqui, né? Então a resistência total é, na verdade, a resistência de dois enrolamentos. Ensaio sem carga ou a vazio. O ensaio a vazio ou sem carga de um motor de indução mede as perdas rotacionais do motor e fornece informação sobre sua corrente de magnetização. Vatímetros
Um voltímetro e 3 amperímetros são conectados a um motor de indução que é deixado livre para girar. As perdas por atrito e ventilação são a única carga do motor. Desse modo, toda a potência convertida desse motor é consumida por perdas mecânicas e o escorregamento do motor é muito pequeno, possivelmente tão baixo quanto 0,001%. Então eu aplico ali uma fonte de tensão trifásico, certo? Meço aí as correntes resultantes desse ensaio. E eu quero saber, né, qual que é a corrente de magnetização, né? Certo? Como é que funciona isso aí? Então, a partir aí da determinação dos parâmetros do circuito equivalente, ensaio sem cargo a vazio, eu tenho meu circuito equivalente inicial, né? Essa parte aqui, ela é a parte do estator. Certo? Isso aqui está no rotor, né? Então, o que eu vou estar realizando? No ensaio aqui ensaio a vazio, né? Circuito aberto, eu tenho uma corrente aqui de linha, né? IA mais IB mais IC dividido por 3, né? Tem uma corrente de linha. Como é que vamos definir essas correntes aí? Nesse motor em condições a vazio, a potência de entrada medida pelos instrumentos deve ser igual às perdas do motor. As perdas no cobre do rotor são desprezíveis porque a corrente 2 é extremamente pequena, devido à elevada resistência de carga R2 e 1 menos S sobre S. Aqui é o escorregamento, né? A carga. Portanto, elas podem ser ignoradas. As perdas no cobre do estator são dadas por potências no cobre do estator 3 e 1 ao quadrado vezes R1. Né? Portanto, conhecendo a potência de entrada do motor, as perdas rotacionais da máquina podem ser determinadas. A impedância de entrada equivalente é aproximadamente ZQ igual a tensão de entrada dividido pela sua corrente a vazio, que vai ser mais ou menos igual a X1 mais XM, certo? Em virtude que a minha corrente a vazio é muito baixa. No ensaio de curto-circuito, a gente colocou uma corrente nominal, né? Então a gente descobriu qual é que eram as resistências do estator. E nesse ensaio vazio, como a minha corrente é bem baixa, né? Eu vou estar descobrindo qual que é a impedância de entrada, né, cara? A minha Z equivalente. E se X1 puder ser obtida de algum outro modo, a impedância de magnetização do motor será conhecida. Esse ensaio corresponde ao ensaio do curto-circuito de um transformador. Nesse ensaio, o rotor é bloqueado ou travado. Tá, aqui a gente descobriu o ensaio, né, a vazio, uma relação aqui das impedâncias, né? Agora a gente vai fazer um ensaio de rotor bloqueado. Então são 3 ensaios, né? Esse ensaio corresponde ao ensaio de curto-circuito de um transformador. Nesse ensaio, o rotor é bloqueado ou travado de modo que não possa se mover. Uma tensão é aplicada ao motor e a tensão, corrente e potência resultantes são medidas. Para executar esse ensaio, uma tensão CA é aplicada ao estator e o fluxo de corrente é ajustado para ser absolutamente o valor da plena carga. Então, a corrente ela vai ser a plena carga, né? Quando a corrente está em plena carga, a tensão, a corrente e a potência do motor que estão presentes são medidas.
Então, é feita a micção. Observe que como o rotor não está se movendo, o escorregamento é 1. E, portanto, a resistência R2 sobre S é simplesmente igual a R2. Um valor bem pequeno. Como os valores de R2 e X2 são muito baixos, quase toda a corrente de entrada circulará através delas, em vez de fluir através da reatância de magnetização Xm, que é muito maior. Portanto, o circuito nessas condições assemelha-se a uma combinação em série de X1R1, X2R2. Então, eu vou ter pouca corrente aqui no circuito de magnetização, né? Visto que eu não vou ter uma reação ali entre o primário e o secundário, né? Eu não vou ter uma corrente sendo gerada no meu secundário, elevada, ou no rotor, né? Em virtude que a minha fórmula aqui de escorregamento, né, a resistência aqui é muito baixa, né? Então eu vou ter praticamente toda a corrente circulando por aqui. Certo? A corrente do motor é ajustada rapidamente até apresentar um valor em torno da corrente nominal. A seguir, a potência, a tensão e a corrente de entrada são medidas antes que o rotor possa aquecer demais. Então, a partir desse ensaio, é feito mais algumas equações, né? A resistência do rotor bloqueado é igual a R1 mais R2. Então, R2 é igual a resistência de rotor bloqueado menos R1. R1 eu já conheço pelo ensaio de curto-circuito. A reatância de rotor bloqueado é igual a X1 mais X2. Certo? A minha impedância de rotor bloqueado é igual a tensão Vφ, tensão de fase, dividido por I1. Que é a mesma coisa que a tensão de terminal dividido por raiz de 3 vezes IL. Vamos fazer um exemplo para nós fixar aí como é que a gente encontra os valores. Os seguintes dados foram obtidos de ensaio com o motor de indução de 7.5 HP, 4 polos, 208 volts, 60 Hz, classe A ligado em Y, cuja corrente nominal é 28 amperes. Então, o ensaio de curto-circuito teve uma tensão CC de 13,6 volts, né, aplicada com a corrente nominal de 28 amperes. Ensaio vazio, tensão de terminal 208, corrente A 812, corrente B 820, corrente C 818, frequência de 60 Hz, potência de entrada 420 watts. Ensaio de rotor bloqueado, a tensão de terminal ficou em 25 volts, né? Corrente A 28 amperes, corrente B 28 amperes, corrente C 27,6 amperes. Potência de entrada 920 watts. Então ele quer saber na letra A, construa o circuito equivalente por fase desse motor. Vamos lá. Essas partes de determinação de ensaio de curto-circuito, a gente só aprende fazendo, né? A gente pode gastar um tempão explicando, que só fica claro quando faz, né? Então vamos descobrir qual que é a resistência do estator primeiramente, através do ensaio de curto-circuito. Então o meu R1, né, conforme a fórmula lá, meu R1 vai ser igual a VCC dividido por 2 vezes ICC. Igual a 13,6 volts, né? Tensão de curto-circuito, 13,6, dividido por 2 vezes a corrente de curto-circuito, que é a corrente nominal,
eu encontro aqui 0,243 ohms. Do ensaio a vazio, eu consigo calcular minha corrente de linha. Que é igual a 812, 8,12, né, desculpa, 8,20, aqui, né, pessoal, do ensaio de ensaio a vazio. 8,18 dividido por 3 vai me dar 8,17 amperes. E a minha tensão de fase, né, a vazio, igual a 208 dividido por raiz de 3, que me dá 120 volts. Portanto, a minha impedância equivalente a vazio, módulo, né, deixar claro isso, vai ser igual a 120 volts dividido por 8,17 amperes, que me dá 14,7 ohms, que é igual a X1 mais Xm, certo? Uma vez que eu vou ter pouca corrente indo para o estator, né, para o rotor, uma corrente muito desprezível, né, corrente baixa aí, eu posso considerar como sendo somente esse valor aqui referente a corrente do ramo de entrada, né, do ramo do estator. Então, as perdas no cobre do estator são P, tá aqui, perdas no cobre do estator vai ser igual a 3 vezes I ao quadrado, I1 aqui ao quadrado, né? Corrente no estator, vezes o meu R1, que dá 3 vezes 8,17, que é a corrente que a gente encontrou, amperes, ao quadrado, vezes aqui a minha resistência de cada enrolamento. Então, a potência do cobre do estator, e a potência do cobre, dá para tirar esse S aqui também, vai ser igual a 48,7 watts. Então, a potência do rotor as perdas rotacionais a vazio, né? Vai ser igual a potência de entrada a vazio menos as perdas aqui, perdas no cobre a vazio também. Então, minhas perdas rotacionais vai ser a minha potência de entrada, que é a minha tensão nominal aqui, né?
420 watts, mas é a minha tensão nominal do estator vezes a corrente nominal. Eu vou ter 420 menos 48,7 watts vai dar 371,3 watts. Então, para nós poder calcular aqui esse x1, né? Esse xm, na verdade, a gente tem que saber qual que é o valor desse x1. Onde é que tá? Aqui. Para nós saber, né, qual a parcela dessa resistência aqui referente a x1 ou a xm, nós temos que descobrir primeiro. Aí primeiro tem que fazer um equacionamento da parte do rotor bloqueado. Então a gente calcula aqui agora a parte do rotor bloqueado, né? Esse aqui é o ensaio de curto-circuito, tá, pessoal? Esse aqui é o ensaio com a vazio, certo? E agora aqui a gente faz o equacionamento para rotor bloqueado. Então a minha corrente média, IL, vai ser 28,1 amperes mais 28 amperes mais 27,6 amperes dividido por 3, igual a 27,9 amperes. A impedância de rotor bloqueado vai ser igual a VFi sobre A, que é igual a VT dividido por a raiz de 3 vezes IA, que é igual a 25 volts dividido por raiz de 3 vezes 27. Deixa eu apagar esse 27 aqui. 27,9 amperes, que me dá 0,517 ohms. E o ângulo da impedância, como é que eu posso encontrar? Igual a arco cosseno da minha potência de entrada dividido por raiz de 3 vezes a tensão de terminal vezes IL, né? Então aqui eu vou ter aqui arco cosseno, que é 2C, de 920 dividido
por raiz de 3 vezes 25 vezes 27,9. Que vai me dar um ângulo aqui de 40,4. Portanto, a resistência de rotor bloqueado vai ser igual a 0,517, que é o que a gente calculou aqui em cima, vezes cosseno de 40,4. Dá 0,394 ohms, que é igual a R1 mais R2. R1 mais R2 aqui. Como a gente já sabe o valor da R1, né? R2 vai ser 0,394 ohms aqui. Menos o valor de R1 que a gente calculou lá no início, né? 0,243. Que vai nos dar aí um valor de R2 de 0,151 ohms. Certo? Aqui, né, foi feito esse ensaio aqui de rotor bloqueado foi feito com uma frequência mais baixa, né? Por quê? Por causa para poder limitar a corrente, né? Porque quanto mais eu subir aí a minha frequência, maior vai ser o valor das reatâncias, né? E mais eu vou ter que... mais eu vou induzir aí o corrente no rotor. E como ele está trancado, ele vai esquentar, né? Ele vai tender a esquentar. Então, para não queimar, para não forçar demais, a gente faz esse ensaio com uma frequência mais baixa, né? Fazendo com que... lembrando, né, que tem que ter a corrente nominal. E a resistência, né? Então, aqui... RB, minha impedância de rotor bloqueado vai ser igual a 0,517 0,517 vezes seno de 40,4. Dá 0,335 ohms em 15 Hz, né? Só quero saber em 60 Hz. A minha resistência RB 60 Hz vai ser igual a 60 dividido por 15 vezes 0,335. Eu posso fazer isso aqui, né? Uma vez que a reatância vai ser tanto maior quanto for, né?
a minha frequência ela é diretamente proporcional. Então é só uma regra de 3 aqui direto, né? Por isso que eu consigo fazer isso. Encontro aí uma resistência aí de rotor bloqueado, uma reatância de 134 ohms. Você entendeu por que aqui é seno e aqui é cosseno? Por causa disso aqui, né? A gente calculou a impedância, o módulo da impedância. A gente achou 0,517, certo? Lembrem, né, que é um triângulo né? A impedância ela tem uma parte real, uma parte imaginária, né? Então aqui a gente tem a impedância ZRB. Aqui a gente tem a XRB e aqui a gente tem a R, a resistência de rotor bloqueado. Resistência de rotor bloqueado. Tá difícil. E como a gente já tinha aqui o ângulo, né? Como é que a gente calculou o ângulo? A potência dividido pela minha potência de entrada dividido pela minha por raiz de 3 vezes tensão de terminal vezes L, para o cosseno disso me dá o ângulo. Certo? Beleza, né? Tranquilo aqui. Então, nos motores de indução classe A, assume-se, né, que essa reatância é dividida igualmente entre o rotor e o estator, de modo que x1 é igual a x2, que vai ser então igual a metade desse valor aqui, né, para cada um, 0,67. E o nosso xm lá, né, a gente pode calcular agora através da impedância encontrada a vazio, menos x1, igual a 14,7, menos 0, que é ohms, né? Que é ohms também. Vai dar um xm aí, igual a 14,03 ohms. O circuito final, como é que vai ficar? Circuito final.
vai ser R1, JX1, JX2, R2 sobre S, aqui meu JXM, aqui é J14, vou botar direto os valores aqui, eu acho. J14,03. Aqui eu tenho zero vírgula cento e cinquenta e um ohms sobre S. Aqui eu tenho J 0,67. Aqui eu tenho J 0,67. E aqui eu vou ter 0,243 ohms. Esse RC aqui não tem como descobrir, né, nesses ensaios aqui. Certo? Essa resistência aí essas perdas aí, né? Esse RC é perdas, né? Que pode ser equivalente a um resistor. São perdas no ferro, né? Perdas de magnetização, perdas por calor, resultantes de corrente parasita, né? Então não tem como eu mensurar isso aí, se não for, né, através de valores reais aí de perda de potência, né, que eu posso estar mensurando aí. Então essa é a letra A. A B encontra o escorregamento no conjugado máximo e o valor do próprio conjugado máximo. Então na B ele quer saber o valor do conjugado máximo, né? O escorregamento no conjugado máximo. Então a gente faz lá aqueles circuitos Thevenin, né? A gente encontra aquelas a tensão de Thevenin. E aí vocês vão chegar nesses valores aqui. A gente falou bastante disso na última aula, né? E um XTH aqui. Como é que encontra essa tensão de Thevenin, a resistência e a reatância, né? Para nós saber, né, o conjugado máximo, a gente tem que só aplicar a fórmula, né? Que é R2. Qual que é o escorregamento no conjugado máximo? R2 dividido por R de TH ao quadrado mais X de TH mais X2 ao quadrado. Então o meu S aqui vai ser 0,151 ohms dividido por 0,243 ohms ao quadrado mais 0,67 ohms mais 0,67 ohms ao quadrado, que dá aproximadamente aí 0,111 ou 11%, né?
escorregamento. 11,1% de escorregamento. Quando eu tiver 11,1% de escorregamento, eu vou ter meu conjugado máximo aí desse motor. E o valor do conjugado máximo, como é que eu posso encontrar? Essas equações aqui a gente discutiu bastante numa aula aí, né, pessoal? Então revejam lá qualquer coisa. Essas equações aqui. Como que a gente descobre o valor do conjugado máximo, né? Tem a ver com a máxima transferência de potência também, né? As fórmulas aqui a gente trabalhou bastante. Isso aqui, né? Essa é a fórmula do conjugado máximo. Então, meu conjugado máximo vai ser 3 vezes 114,6 ao quadrado dividido por 2 vezes 188,5 vezes 0,221 ao quadrado aqui, né? Então, só aplicando a fórmula, vocês encontram, a partir do circuito equivalente, vocês encontram o conjugado máximo dessa máquina aí. Igual a 60, que é o máximo, né? Conjugado máximo. Sessenta e 66,2. Certo, pessoal? Por que o escorregamento tem a ver com o conjugado máximo? Por causa que ele varia, né? A reatância x1, né? Esse valor de variação da reatância x1 vai fazer aquele divisor de tensão lá entre a reatância TH, né? Essa reatância aqui, e a resistência e a reatância x1, né? Isso vai diminuir ou aumentar minha corrente 2, né? Corrente que vai para o rotor, né? Que gera potência no entreferro. Lembra que a potência que me interessa, né? A potência que atravessa o entreferro, que vai em direção ao rotor. E o escorregamento, né? Se ele estiver muito elevado, ele vai fazer com que a reatância x2 seja muito elevada, onde eu vou ter aí uma redução da corrente que vai para o entreferro, né? Corrente 2 que circula dentro do rotor.
fazendo com que o meu conjugado máximo seja menor, né? E se o escorregamento estiver abaixo dos 11%, 11,1%, eu vou ter que o meu x2 vai ser menor que o meu x1, certo? Ele vai ser menor que o meu x1. E eu vou ter perda de potência, né? Porque a tensão aplicada vai ser menor. A tensão que é aplicada do lado do interferro, a tensão induzida no rotor vai ser menor. E eu vou estar perdendo potência também. Então, por isso que existe uma relação, né? Um ponto ali onde eu tenho um conjugado máximo. Qual que é esse ponto? Tem a ver com o teorema da máxima transferência de potência. Vocês já devem ter visto isso, né? Também se aplica aqui no circuito, aí no modelo da máquina de indução. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? A aula de hoje aí era só para terminar essa parte aí de máquina de indução. A partir de amanhã a gente inicia aí, vai começar a ver mais tipos, mais motores aí, né? Um apanhado aí, não tão extenso assim, né? Vai ser mais fácil compreensão aí. A gente vai estar só aplicando esses conceitos que a gente viu até aqui para definir aí, né, e ter o conhecimento de mais máquinas, né? Por exemplo, máquina de indução monofásica, com partida capacitor, né, que utilizam basicamente aí o mesmo princípio que a gente viu até aqui, só tem alguns artifícios aí para poder gerar partida, para poder fazer, né, com que a potência com que conseguem fazer com que o rotor acompanhe o estator, né? Numa máquina, por exemplo, monofásica, vou ter que ter um artifício que faça a partida, né? Para fazer com que o rotor, que a tensão induzida no rotor, gere um fluxo magnético, né? Através de uma corrente, onde esse fluxo acompanhe aí o fluxo do estator de maneira, né, precisa. E quando eu tenho a partida, eu vou ter alguns probleminhas aí para poder partir máquinas monofásicas aí, sem ter capacitor, sem ter aí alguns artifícios de projeto. Mas isso a gente vê na aula de amanhã. Se ninguém ficou com alguma dúvida aí, pessoal, até amanhã então, vou encerrar a aula de hoje. Conversamos amanhã mais. Ô, professor, Oi. pergunta. Tem um trabalho para sexta ali, aquele trabalho tá certo a data? Trabalho para sexta? Ah, o trabalho. Qual que é esse aí? O trabalho 3? Isso. Não, seria para sexta mesmo, né? Vocês querem Ah, mais um tempinho aí? não sei se teria como adiante, não sei se os colegas também teriam de acordo. Só porque a gente já viu que tem outros trabalhos também, que outras disciplinas acabam ficando meio curto o tempo. Tá, como ninguém postou ainda, eu vou adiar mais uma semana então. Pode ser? Vou botar pro dia 15. Tá ok, Wilson. Tá, até o dia 15. Como ninguém entregou, vou adiar. Tá certo. Obrigado. Certo, pessoal? Valeu. Obrigado, Até amanhã Wilson. então. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, Obrigado, professor. professor. Até amanhã. Tá.